Eletricidade, potência elétrica. Se eu te perguntar, tenho três formas de calcular a potência. R ao quadrado, U ao quadrado sobre R ou U vezes Z. Pergunto, se a corrente aumentar, a potência ela vai aumentar? Então, por exemplo, pela primeira fórmula, vai acontecer isso. Pela última fórmula também. Então, se I aumenta, a potência aumenta. Ou se I diminui, a potência diminui. Se eu te perguntar a potência U, olha, a potência U, se o U aumenta, aqui nas duas fórmulas 2 e 3, a potência ela vai aumentar. Se U diminuir, a potência diminui. Mas aí que vem o caso da relação entre potência e a resistência. A potência e a resistência aqui, elas são diretamente proporcionais, enquanto que aqui são inversamente proporcionais. E aí, quando você tiver três ou mais grandezas e está relacionando duas, você tem que colocar na cabeça que sempre, quando você relacionar duas grandezas, as outras grandezas ficarão constantes. Então, por exemplo, no caso entre potência e resistência, se eu perguntar se a resistência aumenta, o que vai acontecer com a potência, vai depender. Né? Por exemplo, o caso mais comum é com a DDP igual a constante, que é o que acontece nas residências. Se U for constante, você vai usar a relação entre P e U ao quadrado sobre R. P igual a U ao quadrado sobre R. Então, se a DDP é constante, né, então você pode relacionar potência e resistência. Nesse caso, potência e resistência são o quê? São inversamente proporcionais. Esse caso daqui explica uma dúvida que é muito comum, que é o caso do chuveiro elétrico. Tá? Quando você tem um chuveiro elétrico, muitas vezes não se entende por que das posições de água fria, água quente. Então, por exemplo, eu coloco aqui, né, temos um reostato. Aqui nós temos uma resistência, tá? Isso tudo representa a resistência, vamos colocar aqui, ó, a resistência R. Tá? Se o reostato ele injeta a corrente na resistência, tá? E a corrente sai pelo ponto B, tá? Perguntaria a você, o ponto A vai ser o ponto de água fria ou água quente? Bom, no ponto A, olha só, é onde nós temos a maior resistência. Bom, a DDP, né, que o chuveiro fica submetido é constante? É constante. Então, é esse caso daqui. Se a DDP é constante, quando eu aumento a resistência, o que acontece com a potência? A potência vai diminuir. Então, aumento a resistência, a potência diminui. Né? Se a potência diminui, a potência está relacionada ao aquecimento da água, né? Porque quando a potência é maior, a resistência vai esquentar mais. E com isso vai esquentar mais água, a água vai ficar mais quente. Né? Se a potência do chuveiro é menor, então esquenta menos a água. Tá? Então, nesse caso aqui, você tem a maior resistência. Se tem a maior resistência, você tem a menor potência. Então, essa situação daqui, do ponto A, é o caso da água fria. Porque você tem a maior resistência. E esse caso daqui, né, que é o caso onde você tem a resistência mínima, vamos considerar assim, é o caso da água quente. E aí ficam se perguntando, ué, mas esse caso A, né, vai ser o caso da água fria? Né? Eu vou explicar a vocês por que acontece isso. Na verdade, quando você coloca o reostato aqui, você tem uma resistência do chuveiro que impede a passagem de corrente. Então, logicamente que quando você coloca na posição de água fria, você não está gastando energia elétrica. Tá? Então, o que está acontecendo ali? Não está havendo passagem de corrente pelo resistor. Então, ó, quando você coloca o reostato nessa posição em A, né, não passa corrente pela resistência. A resistência, ela impede a passagem de corrente. Então, a água é fria.
Aqui é onde você tem a mínima resistência, né? Se você tem a mínima resistência, quanto menor a resistência, maior a potência elétrica. Então, esse ponto daqui é o ponto da água quente. Se você colocar numa posição intermediária, aí você vai ter água morna, tá? Então, se você colocar, por exemplo, nessa posição, a corrente ela vai ser injetada aqui, ó. Ela vai fazer esse percurso, vai passar para cá e por aqui, tá? E aí continua, tá? Então, esse caso do chuveiro elétrico é um caso comum em eletrodinâmica e muitas vezes gera muitas dúvidas, tá? Então fica aí mais uma dica de física para você.